Bom dia, Abba Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Eis que chegamos para mais uma live da presença. Pai, eu quero te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Abba, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Tu és o Príncipe da Paz, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade. Oh, Paizinho, aquele que nos sustenta, aquele que é a nossa rocha, aquele que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, e aquele Espírito Santo de Deus que renova as nossas misericórdias em todas as manhãs. Pai, muito obrigada, porque mais um dia o Senhor renovou as nossas misericórdias. Muito obrigada, Pai, porque se nós estamos vivos hoje, se o fôlego de vida, Pai, está aqui, penetrando nas nossas narinas, penetrando o nosso pulmão, se o nosso coração está batendo, é porque a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade nos alcançou em mais essa manhã. E é por isso, Pai, que mais uma vez eu quero mesmo te render honra, louvor, glória, adoração e exaltação. Pai, obrigada pela nossa casa, obrigada pela nossa comida, obrigada pela nossa família, obrigada pela Tua presença, obrigada pela Tua palavra, obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor fez, que o Senhor faz e que o Senhor continuará fazendo em nossas vidas. Muito obrigada, papai. Eu quero nessa manhã também, Espírito Santo, te pedir perdão. Perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades. Eu quero te pedir perdão, Pai, porque nós somos tão falhos, Paizinho. Nós falhamos em pensamentos, falhamos em sentimentos, falhamos em palavras, falhamos em atitudes. Mas nessa manhã, Pai, eu quero te dizer, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, por todas as nossas falhas. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Precisamos, Pai, do Teu favor. Precisamos que o sangue de Jesus, aquele que foi derramado na cruz e que comprou os nossos pecados a preço de sangue, nós precisamos sermos lavadas, Pai. Estamos aqui em mais uma madrugada, Pai, porque reconhecemos a nossa total e inteira dependência do Senhor. Porque reconhecemos, Pai, que sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor nós não somos ninguém. Estamos aqui, Pai, nessa manhã, porque reconhecemos o tanto que precisamos do Senhor. Precisamos de Ti, Abba. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Tu és tudo, tudo, tudo que temos e que somos. E é por isso, Espírito Santo, que eu quero te pedir, lava os nossos pensamentos. Lava os nossos olhos, lava os nossos ouvidos, lava a nossa boca, lava o nosso coração. Lava, Senhor, as nossas mãos, os nossos pés. Nos lava, papai. Nos lava do alto da cabeça até a planta dos nossos pés. Consagramos o nosso eu a Ti, Pai. Rendemos o nosso coração a Ti, Pai. Porque nós precisamos de Ti. Espírito Santo, eu também quero te convidar mais uma vez. Sim, Abba. Tu és o nosso Abba. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. Tu és tudo que temos e tudo que somos. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor ama os que Te buscam de madrugada. Sim, Pai. É a Tua palavra. E nós estamos aqui mais uma vez para Te buscarmos nessa madrugada. Nós estamos aqui mais uma vez, Pai, para dizer, Paizinho, precisamos das Tuas revelações, precisamos conhecer os Teus segredos, precisamos ir mais fundo no profundo no Senhor. Então, Espírito Santo, Tu és onipotente, onipresente, onisciente. Então, vem, Espírito Santo, vem nessa manhã como o Senhor nunca veio antes. Vem se revelar para cada um de nós. Vem, Espírito Santo, revelar a verdade da Tua palavra. Queremos Te conhecer no profundo, queremos ir mais fundo, queremos conhecer os Teus tesouros, queremos conhecer os Teus segredos. E nós sabemos, Pai, que o Senhor é o único que pode nos revelar isso. Pai, eu quero mais uma vez
Pedir que o Senhor venha, Pai. Pai, eis-me aqui como tua filha, como tua serva, Senhor. E eu me entrego a ti, Senhor. Pai, que toda a minha carne venha desfalecer e que o meu eu venha diminuir. Que a minha carne venha ser levada ao pó, Pai. E que o teu Espírito Santo guie, comande, conduza, governe e lidere essa live. Pai, em nome de Jesus, prepara o nosso coração como uma terra fértil, uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, que a minha mente seja a tua mente, que os meus olhos sejam os teus olhos, que a minha boca seja a tua boca, que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, que meu coração seja o teu coração e que não saia uma vírgula da minha boca que não venha de ti. E nós sempre te daremos honra, glória, louvor, adoração e exaltação. É o que nós oramos e te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, família da Live da Presença. Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de número 149. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Arlete. Bom dia, Évila. Bom dia, Patrícia Lucilene. Bom dia, pastora Hilda. Bom dia, Angélica. Bom dia, Raquel, Rochelle, Vilminha, Carlinha Queiroz. Bom dia, Francisca. Bom dia, Drica. Bom dia, Toninho. Como você está, meu querido? Bom dia, Simone. Neidinha. Eu tô ótima, meu povo. Graças a Deus. Gente, a conferência, vocês assistiram? Quem aí conseguiu assistir a conferência online pelo YouTube? Conta pra mim. Quem aí conseguiu assistir a conferência online pelo YouTube? Deixa eu ver quem tá aí. Eu sei que a Vitória assistiu, a Evelyn assistiu. Bom dia, Carlinha Fernandes. Bom dia. Bom dia, Sueli. Tudo bem, minha linda? Cíntia. Ai, tô ótima, graças a Deus. Quem aí assistiu? Quero ver. A Cíntia disse que assistiu. A Ana Bandeira assistiu. Quem mais, meu povo? Quem mais assistiu? Quero saber, hein? Só não assisti ontem, foi uma bênção. Que mais? Gente, que conferência foi essa, hein? Meu Deus do céu. A gente chegou ontem, já era tarde. Tô aqui na casa das séries ainda, vou embora hoje, meu povo. Hoje eu vou embora, mas eu deixei pra ir embora hoje porque eu tava muito cansada. Vou pedir pra vocês compartilharem a live. Vamos compartilhar, meu povo? Clica na setinha aqui e compartilha. Ai, gente, vocês são lindos demais. Vocês me ajudam compartilhando? Você vai me ajudar? Você clica na setinha aqui, ó, do seu lado direito. E você compartilha. Deixa eu compartilhar aqui com todo mundo. E eu já vou colocar. Eu já vou colocar o tema da live. Deixa eu só compartilhar aqui. Ai, gente, é tão bom quando você escolhe, sabe, tirar um tempo para buscar o Senhor, para um tempo que seja assim mais intenso, como foi essa conferência. Gente, eu tenho um recado para vocês. Olha, eu tenho orado muito. É isso mesmo, Évila. Assim, olha, eu tenho orado muito para o nosso retiro, porque as vagas já encerraram. Nós tínhamos poucas vagas realmente por causa do local,
porque o local comportava poucas pessoas. Mas eu estou orando muito por isso, porque eu não quero limitar a quantidade de pessoas que estarão lá. Então nós estaremos orando, vamos ver o que Deus nos direciona, se nós vamos liberar mais vagas. Mas eu estou sonhando com o nosso retiro, gente, sonhando, porque eu estava até comentando com as meninas aqui, né, sobre o retiro, e aí quando eu comentei o nome do retiro, algumas meninas que eu acabei de conhecer, que eu falei que o nosso retiro era o retiro da presença. Meninas, quando eu falei para elas que era o retiro da presença, a maioria sempre ficavam muito impactadas, tipo assim, uau, como assim, retiro da presença? Que forte, que profundo. Então, assim, o pessoal ficou bem assim, como que eu posso dizer para vocês? Chocados. Olha isso, só com o nome. Só ia falar, você vai fazer um retiro? Eu falei, eu vou fazer um retiro, é o retiro da presença. Uau! E aí já tem um monte de meninos falando, nossa, a gente queria ir, a gente queria ir, a gente queria ir. Então, assim, gente, vai ser muito forte, vai ser muito legal. E eu tenho certeza que a gente vai. Eu diria que seria o melhor investimento que você pode fazer na sua vida em 2022. Porque vai ser logo no segundo mês do ano, que é em fevereiro. E vai ser no primeiro final de semana de fevereiro. De 4 a 6 de fevereiro. Então, se eu fosse você, eu não ficava de fora, não. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Catiele. Catilane, seja muito bem-vinda, minha amada. Nós estamos na live 149, não é isso, meu povo, hoje? 149/270. Vamos lá. 149/270. É isso, meu povo? Vocês confirmam para mim? Cento e 149, né? Só um segundinho, tá, gente? Pronto, fixei. Vamos lá, meu Deus. Olha só. Gente, já faz mais ou menos uns 8 dias, eu acredito, que Deus tem falado profundamente comigo sobre sofrimento. E hoje a gente está na virtude da benignidade, né? E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o sofrimento de Jesus. Muitas vezes, quando nós aceitamos o convite de Cristo, né, para segui-lo, quando nós dizemos sim para Jesus, quando nós começamos a congregar numa igreja, ou quando nós começamos a ler a Bíblia, às vezes você olha assim e você fala, uau, quantas pessoas sofreram, né? Hoje eu vou falar, óbvio, mais profundamente sobre o sofrimento de Jesus, mas tem muitas outras pessoas na Bíblia que também sofreram. Então você olha a vida de Paulo foi preso. Você olha a vida de José foi vendido como escravo, foi jogado num poço pelos irmãos. José foi preso, foi para cadeia. Então assim, você vai olhar a vida de Moisés ficou fugido no deserto. Então assim, ele foi colocado num rio desde criancinha. Se a gente for olhar a vida de Ruth, por exemplo, teve uma fase ali de muito sofrimento, de muita dor. Se você for olhar a vida de Davi, você vai ver que Davi também teve uma fase muito complicada, ali na época que ele era rejeitado com o pai, depois na época que ele foi perseguido profundamente por Saul. Então, muitas vezes, gente, nós temos uma falsa, né, ilusão, nós temos uma
Muitas vezes nós nos enganamos de que uma vida com Cristo é uma vida sem sofrimento. Não, porque agora você vai seguir Jesus e todos os seus sofrimentos vão acabar. Todos os seus sofrimentos já eram. E é óbvio, gente, que ninguém gosta de sofrer. Mas vamos lá. A verdade é que absolutamente ninguém gosta de sofrer. E nós também sabemos que a maioria, a esmagadora parte dos sofrimentos vem por causa do pecado. Porque a própria Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte, tá? Mas, porém, a gente precisa entender que nem todo sofrimento é causado pelo pecado. Nem todo sofrimento é causado pelo pecado. Quando você está lendo ali os livros de Mateus, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, por exemplo, é impressionante quando você lê que Jesus, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. Então, por exemplo, Jesus, ele não foi conduzido ao deserto aquele tempo de sofrimento por causa do pecado dele. Não. Jesus foi conduzido ao deserto porque ele precisava passar por aquilo, porque ele precisava vencer aquele deserto. Então, é importante você saber que nem todo sofrimento é causado por pecados. Todos nós, seres humanos, vamos passar por momentos de sofrimentos e muitas vezes sofrimento que nós não vamos entender. Nós não vamos entender. Eu não sei qual é o sofrimento, qual é a dor que você está passando nesse momento, por exemplo, e que você não entende. Você não entende. Só que a gente precisa ter uma única certeza, tá? Mesmo que você não entenda o seu sofrimento, você precisa confiar em Deus. A confiança não tem nada a ver com o entender. Porque confiar é você crer. Confiar é você crer naquilo que você... Fé. Fé é você crer naquilo que não existe. Fé é você crer naquilo que não existe. Fé é você trazer à existência o inexistente. Então você pode simplesmente confiar em Deus, mesmo sem entender nada. Porque confiança é uma escolha, confiança é uma decisão e confiança não tem a ver com entendimento. Confiança não tem a ver com entendimento. Deus, ele promete que ele sempre estará conosco e que ele nunca, jamais, de maneira alguma, nos abandonará. Então, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, nós precisamos entender, nós precisamos confiar que Ele sempre está conosco. Ele vai passar por todos os sofrimentos com a gente, Ele vai segurar na nossa mão e Ele vai nos dar a vitória. Ele vai nos dar a vitória. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Tá? Eu quero te lembrar uma coisa, presta bem atenção. A Bíblia, a palavra de Deus, tá? A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, nos ensina e nos avisa que vamos sofrer por seguir Jesus. Eita! Fala, Deus! Como assim, Patrícia? Meu povo. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que nós vamos sofrer por seguir Jesus. Mas você precisa saber de uma coisa. Nós podemos até sofrer por seguir Jesus, mas Deus pode transformar até o nosso sofrimento em bênção. Deus é especial, olha bem para mim. Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Deus é especialista em transformar sofrimento em bênção.
Então, aquele que consegue se manter fiel a Deus e não desistir diante do sofrimento, meu amado, esse será recompensado por Deus. Só que assim, gente, eu tava lendo, olha, o livro de Coríntios é um livro que tem me virado do avesso. O livro de Coríntios é um livro que tem verdadeiramente me revirado do avesso. Tanto 1 Coríntios como 2 Coríntios, tá? E ontem eu li para você 2 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 6. E eu passei bem rápido pelo versículo 5, propositalmente. Mas hoje eu quero voltar no capítulo 1, no versículo 5, e eu quero ler ele com um pouco mais de detalhes, que é só para você entender a diferença que faz você ler a Bíblia no detalhe e você ler a Bíblia por ler. Você lê a Bíblia aprendendo e desfrutando e se deleitando e mastigando cada palavra, e você lê a Bíblia por você simplesmente ler. Então eu quero que você abra aí a Bíblia Sagrada, abra a palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: Portanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Uau! Uau! Você já pegou? Você já pegou isso aqui? Eu vou ler para você de novo, tá? Porque esse versículo, ele tá queimando dentro de mim. Presta atenção. Versículo 5. Portanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. O que acontece, meu povo? Na maioria das vezes, a gente tem muita alegria, né? De dizer assim, eu sou herdeiro de Cristo. Eu sou herdeiro, eu sou filho escolhido, separado, ungido e herdeiro de Cristo. Você tem noção do que é ser herdeiro de Cristo? É 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Meu povo, quando eu li esse versículo aqui, mas eu parei e eu fiquei por muitos dias refletindo sobre ele. Eu fiquei por muitos dias refletindo sobre ele. Que diz o seguinte: da mesma maneira como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós. Mas a realidade, meu povo, é que na maioria das vezes nós somos tão egoístas. Nós somos tão egoístas que assim, nós queremos a herança apenas das coisas boas de Cristo. Nós queremos apenas a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Queremos apenas viver o sobrenatural de Deus. Mas será que você já parou para pensar que nós também somos herdeiros do sofrimento de Cristo? Será que você já parou para pensar que nós também somos herdeiros do sofrimento de Cristo? Eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo. Em Salmos 119, 50. Salmos 119, 50, que diz o seguinte: Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida.
Olha que é um versículo tão pequenininho, mas que é tão profundo. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida. Ontem a nossa live foi inteira sobre consolo. Nós falamos sobre o consolo benigno. Nós falamos durante 1 hora aqui com vocês sobre consolo. E aí hoje, quando eu estava lendo esse versículo, que Davi falou assim: o meu consolo no meu sofrimento é a promessa, é a tua promessa que me dá vida. Ei, você está buscando consolo em quem? Você está buscando consolo nas pessoas? Você está buscando consolo no pastor? Você está buscando consolo no seu marido? Você está buscando consolo no mundo? Você está buscando consolo na bebida? Você está buscando consolo na prostituição? Você está buscando consolo nas drogas? Você está buscando consolo no barzinho? Onde você está buscando consolo? Porque a Bíblia nos ensina que Jesus, que o Espírito Santo é o nosso consolador. Você pode se fazer essa pergunta hoje? Você pode anotar essa pergunta e falar assim, e anotar, onde eu estou buscando consolo no meu sofrimento? Porque a Bíblia nos diz que nós iríamos sofrer. Mas ele diz o quê? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí Davi nos ensina aqui, em Salmo 119:50, que o consolo dele, no sofrimento dele, é a promessa da salvação. É a promessa da vida eterna. Qual tem sido o meu consolo e o seu consolo diante do sofrimento? Eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo também, em Romanos 8:18. Romano 8:18 diz, olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz em Romano 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais... Gente, não parece que a Bíblia foi escrita hoje? Fala a verdade. Olha isso. Ai, gente, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a Bíblia Sagrada. Porque você lê um negócio que foi escrito há 2000 anos atrás. E ela é viva, ela é eficaz, ela é atualizada. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. E aí, você lê 2 Coríntios 4:17. 2 Coríntios 4:17 diz o seguinte: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Se você observar Romanos 8:18 e 2 Coríntios 4:17, dizem exatamente a mesma coisa. Dizem exatamente a mesma coisa. Romanos 8:18, 2 Coríntios 4:17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Gente, a glória de Deus, ela é muito mais pesada do que qualquer sofrimento momentâneo que a gente esteja vivendo. A Bíblia é tão linda, gente, a Bíblia é tão linda que ela diz assim, olha, você vai sofrer. A Bíblia não nos engana. Não, gente. Satanás que é enganador. A Bíblia não nos engana em nenhum momento.
A Bíblia deixa claro que nós vamos sofrer, que nós vamos passar por tribulações, que nós vamos passar por perseguições, que nós vamos passar por problemas, que nós vamos passar por medo. A Bíblia não nos engana, mas a Bíblia nos dá um ensinamento. A Bíblia nos dá um ensinamento poderoso de como passar pelos sofrimentos. De como passar pelos sofrimentos. Por quê? Ela diz o seguinte, olha, você vai passar por sofrimento, você vai passar por luta, você vai passar por deserto, mas deixa eu te acalmar, deixa eu te contar um segredo. O Espírito Santo fala, olha, o sofrimento que você está vivendo é leve, é momentâneo, é passageiro. Não se desespera, não entre em pânico, não entre em depressão, não ache que o mundo acabou. Não! Olha, gente, em nome de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele não despreza nada. Deus, Ele não despreza o teu sofrimento. Deus não despreza a tua dor. Deus não despreza nem sequer uma gota de lágrima que sai dos seus olhos. Não. Deus não despreza absolutamente nada. Nada. Quando Deus fala que o seu sofrimento é leve, é momentâneo, não é que Ele está desprezando a sua dor. Não. Ele é pai. Você já viu um pai desprezar a dor de um filho? Você já viu uma mãe desprezar uma dor de um filho? Despreza não, meu povo. Mas Ele tá o quê? Ele nos leva. Eu acredito, gente, que seja um dos poucos momentos que a Bíblia faz comparação. Um dos poucos momentos que a Bíblia faz comparação. Mas é lindo se você prestar atenção no detalhe da palavra de Deus. Aqui em Romanos 8:18, existe uma comparação. Nesse momento aqui, existe uma comparação. Olha só, presta atenção. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados. Não podem ser comparados. Ele fala de comparação sem fazer comparação. Olha que profundo isso. Ele fala de comparação sem fazer comparação. Ele diz o seguinte, olha, eu nem posso comparar o teu sofrimento de hoje com o peso da glória que será revelada para você. É incomparável. Por que é incomparável, gente? Por que é incomparável? Porque assim, o sofrimento que a gente está vivendo aqui é leve. É leve. Você pode achar assim, não, Patrícia, é porque você não sabe o que eu estou passando. Por isso que você está dizendo que meu sofrimento é leve. Não, primeira coisa, minha amada, meu amado, não sou eu que estou dizendo que o sofrimento é leve. É a Bíblia. É a boca do próprio Deus. E se Deus está dizendo que o nosso sofrimento é leve, é porque é leve. Porque Deus é Deus, Deus não mente. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. Deus é pai, Ele não é padrasto. Deus é pai, Ele não é patrão. Ele é Deus, soberano, o grande, toda soberania está nele, todo entendimento está nele, toda sabedoria está nele. E ele diz, pois os nossos leves e momentâneos sofrimentos produzem para nós o peso da glória eterna. Você tem noção do que é isso? Você tem noção que Deus pega os nossos sofrimentos que são leves e momentâneos, mas que esse sofrimento produz um peso de glória? Esse sofrimento produz um peso de glória. Oh, meu Deus. Deus é maravilhoso demais, né, gente? Deus é maravilhoso demais. Quero que você abra sua Bíblia aí agora. Em 1 Pedro. 1 Pedro 2,19. 1 Pedro 2,19 que diz o seguinte.
Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar aflições, açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Oh, meu Pai do céu! Oh, Jesus amado! Olha o que está escrito, gente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? É uma interrogação. Que vantagem há por terem recebido sofrimentos, por terem cometido o mal? Que vantagem há nisso? É uma pergunta. Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Você pode dizer assim, Patrícia, então isso significa que o fato de eu ser uma pessoa benigna vai me causar sofrimento? Exatamente. Exatamente. Gente, quando você faz o mal, quando você é maligno e você sofre, você sabe que você está sofrendo porque você pecou. Aquilo é uma consequência do teu pecado. Você sabe que você está sofrendo porque você cometeu algo que é do mal, que é maligno. Mas e quando você é benigno e mesmo assim você sofre? É isso que a Bíblia está nos ensinando. A Bíblia está nos ensinando assim, ó. Seja benigno. Você sendo benigno, você vivendo na benignidade, seja amável, você vivendo na amabilidade, você vai sofrer. Mas aqui diz, ó, mas se vocês suportarem o sofrimento por terem sido bem, por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Isso é louvável diante de Deus. Então, se você fala assim, viu? Nossa, eu sou uma pessoa do bem. Eu sou uma pessoa que não faço nada para ninguém. Eu não roubo, eu não minto, eu não me prostituo. Eu busco uma vida de santidade. Eu peco, claro que eu peco, porque eu sou ser humano. Mas eu busco uma vida de santidade. Mas você se encontra numa situação que você está sofrendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está sofrendo por ser benigno, se você está sofrendo por ser amável, se você está sofrendo por seguir a Cristo, se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, se você está gemendo por você ser benigno, existe louvor diante de Deus por causa disso. Bem-aventurados perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos, porque eles verão a Deus, eles estarão com Deus. Então, a partir de hoje, eu quero que você olhe para o teu sofrimento, que você olhe para o teu sofrimento de uma maneira diferente. Isso está em 1 Pedro 2,19, tá, Sueli? 1 Pedro 2,19. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Imagina uma esposa que tenha sido fiel a vida inteira ao seu marido, que tenha se dedicado ao seu marido, por exemplo, e ela é traída, abandonada. Ela é traída, ela é abandonada. E aí você entra em pânico.
você entra em desespero, você entra numa depressão, você entra numa ansiedade, você entra num ataque de pânico. Ei, olha bem para mim. Jesus nos ensina, se você suportar o sofrimento, mesmo por você ter feito bem, isso é louvável diante de Deus. Isso é você esperar a recompensa que vem do alto. Olha bem aqui para mim. Eu sei que a tendência, quando a gente sofre por ter feito bem, é a gente se revelar, é a gente se rebelar, é a gente se entristecer, é a gente se angustiar, é a gente se amargurar. Mas em nome de Jesus, você vai sair com essa palavra daqui hoje. Presta atenção. Por que Satanás faz as pessoas, mesmo a gente fazendo mal, as pessoas muitas vezes fazem, mesmo a gente fazendo bem, presta atenção, mesmo você fazendo o bem, Satanás usa pessoas para te machucar e para te fazer o mal. Presta atenção nisso, olha só, você é uma pessoa que faz o bem. Mesmo você fazendo o bem, Satanás usa pessoas para te fazer mal. Para aquilo gerar ira dentro de você, gerar ódio dentro de você, para que você suje o seu coração e para que você peque também. Porque Satanás, ele é enganador, ele é manipulador, ele veio para matar, roubar e destruir. E Satanás quer o quê? Satanás, vendo que você é benigno, Satanás quer sujar o seu coração. Satanás quer transformar você de benigno em maligno. Tá? Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos vigiar. Nós precisamos acordar, nós precisamos aprender as artimanhas de Satanás, nós precisamos ver o que ele está fazendo para que a gente caia, para que ele nos derrube, porque a Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor tentando nos tragar. Então talvez, por exemplo, uma pessoa te roubou, te traiu, você ficou com raiva, você ficou amargurado e você quis devolver, você quis se vingar, você quis fazer o mal para aquela pessoa. E aí Satanás fez o quê? Satanás conseguiu colocar uma raizinha de ódio dentro de você. Satanás conseguiu colocar uma raizinha de amargura dentro de você. Satanás conseguiu colocar uma raizinha de vingança dentro de você. Mas ei, acorda, tu que dormes. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Porque a Bíblia está dizendo assim, ó, mas se você suportar o sofrimento sem pecar, se você suportar se mantendo benigno, isso é louvável diante de Deus. Eu vou continuar lendo para você até o 24 e depois eu concluo o versículo para você. Porque continua dizendo assim, por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Para tudo. Presta atenção. Olha só. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados. Foi para isso que Deus nos chamou, meu povo. Deus nos chamou para suportar os sofrimentos, mas sendo benigno. Deus nos chamou para que a gente suporte o sofrimento, mas a gente se mantendo benigno. Porque Satanás quer colocar mais uma mentira dentro do nosso coração. Satanás quer que a gente se justifique por ser maligno. Ah, não, eu só fiz isso porque fulano fez aquilo. Ah, eu só xinguei porque ele me xingou. Ah, eu só maltratei porque ele me maltratou. Ah, eu só traí porque ele me traiu. Ah, eu só arrebati porque ele me bateu. Deus não nos chamou para pagar o mal com o mal. Deus nos chamou para pagar o bem, para pagar o mal com o bem. Deus nos chamou para pagar o mal com o bem. Olha isso, gente. Olha isso. Para isso vocês foram chamados.
Meu povo, acorda. Eu e você, nós somos chamados para suportar o sofrimento sendo benignos. Nós fomos... Eu não sei se você está virando essa chave dentro de você, porque está virando dentro de mim. Deus nos chamou para suportarmos os leves e momentâneos sofrimentos dessa terra, sendo benignos, permanecendo sendo do bem. Será que você está entendendo? Você está conseguindo me entender? Que Deus nos chamou para permanecermos, para suportarmos os sofrimentos, nos mantendo limpos, nos mantendo puros, nos mantendo fiéis a Jesus. E aí ele conclui, ele fala, ó, vocês foram chamados para isso. Vocês foram chamados para suportar o sofrimento, permanecendo benigno. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Eita Jesus! Eita Jesus! Eita Jesus! Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Jesus foi caluniado, mas nem por isso Jesus caluniou. Jesus foi perseguido, mas nem por isso Jesus perseguiu. Jesus foi traído, mas nem por isso Jesus traiu. Você está entendendo? Você está compreendendo? Você está recebendo essa revelação? Porque às vezes você fala assim, ah não, Patrícia, estou tratando meu marido assim, ó, porque ele também me tratou mal. Estou tratando ele assim porque ele merece. Jesus sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Quem você tem usado de exemplo? Quem você tem usado de exemplo? Você tem usado de exemplo a maldade das pessoas para justificar os seus pecados? Você tem usado o pecado do outro para justificar o seu pecado? Você tem usado a malignidade do outro para justificar a sua malignidade? Porque isso não cola para Jesus não, meu povo. Isso pode colar para você, mas para Jesus não cola não. Né? Olha só, Jesus veio para a terra, sofreu, apanhou, foi perseguido, foi xingado, foi caluniado, foi esbofeteado, foi pregoado numa cruz, colocaram pregos nas mãos dele. Mas ele não devolveu o mal com o mal. Ele devolveu o mal com o bem. Ele pagou o mal com o bem. E ele diz o seguinte, ó. Ele não cometeu pecado algum. Então, presta atenção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus que agora... Olha, presta atenção. Uma manipulação de Satanás para com a minha vida e para com a sua vida vai cair aí por terra agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Ele não cometeu pecado algum. Presta atenção. Satanás quer que a gente fique se justificando o nosso pecado. Ah, não, Deus entende. Deus entende que eu fui traída e que por isso eu traí. Não, minha amada, Deus não entende, não. Satanás está te enganando. Satanás está te enganando, porque Jesus traiu e não foi. Jesus foi traído e não traiu. Satanás está te enganando, porque Jesus foi traído, mas ele não traiu.
Ah, Patrícia, eu tô mentindo porque fulano mentiu para mim também. Por isso que eu tô mentindo. Também mentiram para Jesus. Mas Jesus em nenhum momento mentiu. Quem é o nosso exemplo? Jesus é o nosso exemplo. Jesus é a nossa referência. E ele deixa claro que Jesus nos deixa um exemplo a ser seguido. E ele é tão claro que diz assim, ó, deixando exemplo para que sigam os seus passos. A Bíblia manda a gente seguir os passos dos pecadores? A Bíblia manda a gente seguir os passos de Judas? Não, povo. A Bíblia manda a gente seguir os passos de Jesus. A Bíblia manda a gente seguir os passos de Jesus. Então olha bem para mim. Para de justificar o seu pecado. Para de acariciar o seu pecado. Para de colocar desculpa do porquê você pecou. Porque tem gente que pega o pecado, alisa o pecado, né? E fala, não, você pecou por causa disso e daquilo. Jesus é o nosso exemplo. Precisamos seguir os passos dele. Ele não cometeu pecado algum. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Gente, Deus tem falado muito comigo sobre boca. Deus tem me quebrado, gente. Deus tem me quebrado sobre as palavras, sobre aquilo que eu falo. E aqui é incrível, né? Quando eu falo assim, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Alguém já te xingou e você xingou também? Alguém já te agrediu com palavras e você agrediu também com palavras? Alguém já falou mal de você e você também falou mal dessas pessoas? Dessa pessoa? Alguém já fez fofoca com seu nome e você também fez fofoca com o nome de alguém? A Bíblia diz que não foi encontrado nenhum engano na boca de Jesus. Você sabia que a maioria dos nossos pecados a gente comete através da nossa boca? Você já parou para pensar que é impressionante como está escrito aqui, ó? Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Agora eu quero que você continue lendo comigo, que está escrito assim. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para com os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Oh, meu Deus. Olha, gente, eu vou encerrar a live agora, porque já são 6h08 e hoje é segunda-feira. Mas eu quero pedir que você medite nessa palavra hoje. Eu quero te pedir que, por favor, você medite em 1 Pedro 2, capítulo 2, do 19 ao 24. Eu quero que você veja como foi o sofrimento de Jesus. Eu quero que você receba a revelação dessa palavra. Olha que profundo. Quando insultava, ele não revidava. Quando ele sofria, ele não fazia ameaça. Oh, gente, como eu preciso evoluir. Como eu preciso evoluir. E é por isso que a palavra, gente, ela nos lava. Quem nunca revidou a um insulto? Quem nunca ameaçou? Quem nunca ameaçou alguém? Pecado confessado é pecado perdoado. Porque eu já insultei, já ameacei. Ah, você está fazendo isso comigo? Você vai ver o que vai te acontecer. Perdão, Jesus. Perdão, Senhor. Eu não estava sendo nada parecida com o Senhor, Pai. Eu não estava seguindo os teus passos.
Eu estava seguindo os passos de Satanás. Eu não estava me mantendo benigna, mas eu estava sendo maligna. Oh, Senhor, me perdoa, Pai. Quantas vezes as pessoas já te insultaram e você entrou no jugo de Satanás, insultou também, e ameaçou e brigou. Precisamos ser tratados, meu povo. Precisamos ser tratados. Precisamos muito ser tratados. Precisamos ser de fato e de verdade quem Jesus era. Se tem uma decisão que eu e você precisamos tomar, é a decisão de imitar Jesus. Mas para imitar, a gente precisa conhecê-lo. E para conhecê-lo, a gente precisa da palavra. Precisamos tomar a decisão de ser como Jesus era. Precisamos tomar a decisão de imitar Jesus. Precisamos conhecer Jesus para que a gente possa imitá-lo. Porque sem conhecê-lo não tem como imitá-lo. Precisamos conhecer Jesus, imitar Jesus. Ter Ele como nossa referência, ter Ele como exemplo. Nós fomos chamados a suportar os sofrimentos. E nós somos herdeiros, não apenas das bênçãos, mas nós também somos herdeiros dos sofrimentos de Cristo. Se nós somos herdeiros de Cristo, nós somos herdeiros no sofrimento e nas bênçãos. Mas o sofrimento é leve e momentâneo, mas a bênção é eterna, é na glória. Presta atenção. Somos herdeiros de Cristo no sofrimento e nas bênçãos. Os sofrimentos são temporários, são leves e são passageiros, mas a bênção é a vida eterna, é a glória. Eu quero indicar para você hoje 2 louvores. Os 2 louvores da Cristina Mel. Sabe por quê, gente? Quando eu estava falando aqui, falando para vocês sobre suportar o sofrimento, suportar a dor, veio o louvor da Cristina Mel que chama Aguenta. Aguenta que tem socorro de Deus para você. Aguenta. É isso que Deus fala para mim, para você. Aguenta o sofrimento, aguenta a dor, porque é leve, porque é momentânea, porque é passageira. Aguenta. E aqui quando ele fala assim, ó, que Cristo sofreu no nosso lugar, deixando exemplo. E aí veio para mim o louvor referência. Então eu quero indicar para você 2 louvores, os 2 da Cristina Mel. Um é Aguenta e o outro é Referência. Escute primeiro o Referência e depois o Aguenta. Vai nessa ordem. Primeiro o Referência e depois o Aguenta. Porque se você usar Cristo como referência, você vai aguentar todos os sofrimentos. Você entendeu? Se você usar Cristo como referência, se Cristo for a sua referência, Ele aguentou a cruz do Calvário. Ele suportou a cruz do Calvário. Ele venceu a cruz do Calvário. Então, se nós tivermos Jesus como a nossa referência, nós vamos aguentar passar por todos os sofrimentos que nós precisarmos passar aqui na terra. Amém? Vamos tirar uma foto? Vamos orar? Pai, queremos te agradecer por essa palavra, Pai. Queremos te agradecer por esse maná. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor hoje nos ensinou a nos mantermos benignos, mesmo em meio a toda a malignidade. O Senhor nos ensinou de uma maneira nova e diferente a pagar o mal com o bem. O Senhor nos ensinou a suportar, a aguentar todos os leves e momentâneos sofrimentos, porque eles produzem um peso de glória. O Senhor nos ensinou, Pai, que Jesus é a nossa referência. O Senhor nos ensinou, Pai, que nós precisamos seguir os passos de Jesus. O Senhor nos mostrou, Pai, que Ele venceu. Ele não insultou quando foi insultado. Ele não xingou. Ele permaneceu firme. Ele permaneceu firme. E por suas feridas, nós fomos
curados. Nos ajuda, Pai, a permanecermos benignos em meio à malignidade e nos perdoa, Senhor. Hoje eu quero encerrar essa oração te pedindo perdão. Perdão, Jesus. Perdão por todas as vezes que pagamos o mal com o mal. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós caímos no jogo de Satanás, caímos nas mentiras de Satanás. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. E nós queremos, Pai, te dizer que nós aceitamos ser herdeiros nos sofrimentos e nas bênçãos. Nós aceitamos, Pai, que nós somos teus herdeiros. E como herdeiros, nós temos acesso ao sofrimento e às bênçãos. Mas nós sabemos que os nossos leves e momentâneos sofrimentos produzem um preço, um peso de glória. Nós te amamos, te adoramos e te glorificamos, Pai. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, meu povo. Medita hoje em 1 Pedro 2, do 19 ao 24, tá bom? Um beijo grande no seu coração. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, às 5 e 9 da manhã. Eu amo vocês, tá bom? Um cheiro.